Os 7 tipos de pessoas que Deus ordena você. Não ajudar. Sabedoria bíblica. A verdade bíblica que quase ninguém tem coragem de dizer. Existe uma ideia muito repetida entre pessoas de fé. A ideia de que ajudar todo mundo é sempre a coisa certa a fazer. Desde cedo, muitos aprendem que dizer não é falta de amor, que colocar limites é egoísmo, que recuar diante de certas pessoas é falta de compaixão. Mas quando olhamos com atenção para a sabedoria das Escrituras, especialmente nos livros de Provérbios, Eclesiastes e nos Salmos, encontramos uma verdade que quase ninguém gosta de mencionar. A Bíblia não ensina apenas a amar. A Bíblia também ensina a discernir, e isso muda completamente a forma como devemos lidar com certas pessoas. Provérbios capítulo 19, versículo 19, diz algo que poucas pessoas percebem profundamente. Aquele que é dominado pela ira precisa sofrer as consequências, porque se você tentar livrá-lo, terá que fazê-lo novamente. Existe um princípio escondido nessa passagem. Quando você salva alguém repetidamente das consequências das próprias escolhas, você pode estar fortalecendo exatamente o comportamento que está destruindo aquela pessoa. Isso significa que, em alguns casos, ajudar pode piorar a situação. Agora pense com honestidade. Quantas vezes você já tentou ajudar alguém que nunca muda? Alguém que pede conselhos, mas ignora todos eles. Alguém que promete que será diferente, mas poucos dias depois repete exatamente os mesmos erros. Pessoas que sempre aparecem quando precisam de algo, mas desaparecem quando tudo está bem. A sabedoria bíblica descreve muitos desses comportamentos. O livro de Provérbios fala repetidamente sobre o tolo, sobre o zombador, sobre o preguiçoso, sobre aquele que rejeita a correção. Não são apenas descrições morais. São alertas espirituais para proteger quem deseja viver com sabedoria. Porque existe algo que muitos ignoram. Nem toda pessoa que pede ajuda realmente quer ajuda. Algumas querem apenas alívio temporário. Outras querem alguém que sustente suas escolhas erradas. E existem aquelas que usam a bondade dos outros como um recurso constante para continuar vivendo da mesma maneira. E é exatamente por isso que a sabedoria de Deus nos ensina algo extremamente importante. Amar as pessoas não significa permitir que elas destruam sua paz, sua energia e seu propósito. Neste vídeo você vai descobrir tipos de pessoas que a própria sabedoria bíblica alerta para você não ajudar. Não por falta de amor, mas por causa de algo muito mais profundo: discernimento espiritual. E o primeiro tipo de pessoa pode estar muito mais próximo da sua vida do que você imagina. Quando a bondade sem discernimento se torna um perigo espiritual. Existe uma diferença muito grande entre bondade e sabedoria. Muitas pessoas acreditam que quanto mais ajudam, mais espirituais estão sendo. Mas a Bíblia mostra que ajudar sem discernimento pode criar problemas que você nunca imaginou. Eclesiastes capítulo 7, versículo 16, traz uma reflexão poderosa quando diz para não ser excessivamente justo, nem exageradamente sábio, ao ponto de destruir a si mesmo. Isso aponta para um princípio profundo. Quando alguém tenta resolver tudo para todos, pode acabar se desgastando espiritualmente e emocionalmente. A bondade sem discernimento cria um ciclo perigoso. Você ajuda uma vez. A pessoa volta com o mesmo problema. Você ajuda de novo. Nada muda. Então você ajuda novamente. E de repente você percebe que se tornou parte permanente do problema daquela pessoa. Provérbios capítulo 26, versículo 11, descreve um comportamento humano que continua sendo extremamente atual. Assim como o cão volta ao próprio vômito, o tolo repete a sua tolice. Isso não é apenas uma frase forte. É uma advertência clara sobre pessoas que vivem presas a padrões destrutivos. Agora imagine o que acontece quando alguém sempre aparece para limpar as consequências dessas escolhas. Sem perceber, quem ajuda começa a sustentar o ciclo. Por isso, a sabedoria bíblica não ensina apenas generosidade. Ela ensina discernimento. Saber quando estender a mão é importante, mas saber quando recuar também é parte da maturidade espiritual. E existe um tipo de pessoa que revela esse padrão de forma muito clara. São aqueles que só lembram de você quando a vida deles entra em crise. O tipo de pessoa que só procura ajuda quando está em crise. Existe um padrão que muitas pessoas demoram anos para perceber.
Algumas pessoas não constroem relacionamentos verdadeiros, elas constroem rotas de emergência. Enquanto tudo está bem, elas seguem suas próprias decisões, ignoram conselhos e vivem como querem. Mas no momento em que as consequências aparecem, elas começam a procurar alguém que possa resolver o problema. E muitas vezes, essa pessoa acaba sendo você. Esse tipo de comportamento não é novo. A própria sabedoria bíblica descreve pessoas que apenas procuram socorro quando já estão colhendo aquilo que plantaram. Provérbios capítulo 1, versículo 28, apresenta uma advertência muito forte. A passagem diz que chegará o momento em que muitos clamarão por ajuda, mas não serão ouvidos, porque desprezaram a sabedoria quando tiveram a oportunidade de ouvi-la. Existe um princípio profundo aqui. A sabedoria estava disponível antes da crise. O conselho foi oferecido antes do problema crescer, mas foi ignorado. E então, quando tudo desmorona, surge a busca desesperada por ajuda. Talvez você já tenha vivido algo assim. Aquela pessoa que desaparece por meses ou anos, não pergunta como você está, não demonstra interesse pela sua vida, não constrói conexão verdadeira. Mas no momento em que algo dá errado, ela aparece com urgência, com drama, com pedidos insistentes. E muitas vezes você ajuda. Ajuda porque tem um coração generoso. Ajuda porque sente compaixão. Ajuda porque acredita que talvez dessa vez a pessoa aprenda algo. Mas o que acontece depois? A crise passa. O problema se resolve. E então a pessoa desaparece novamente até que o próximo desastre aconteça. Esse ciclo não é coincidência. É um padrão. O livro de Provérbios constantemente alerta sobre pessoas que ignoram instrução e depois enfrentam consequências inevitáveis. A questão não é a crise em si. A questão é o que a pessoa faz antes da crise chegar. Quem busca sabedoria aprende antes do desastre. Quem rejeita a sabedoria só procura ajuda depois que tudo já desmoronou. E aqui está algo que muitas pessoas precisam entender. Se alguém apenas procura você quando está em crise, talvez essa pessoa não esteja procurando transformação. Talvez esteja apenas procurando alguém que resolva temporariamente as consequências das próprias escolhas. E existe um outro tipo de pessoa ainda mais perigoso. Aquele que pede conselhos, ouve tudo que você diz, concorda com cada palavra, mas no final continua exatamente no mesmo caminho. O tipo de pessoa que rejeita a sabedoria, mas quer os benefícios da ajuda. Existe um tipo de pessoa que parece aberta a conselhos. Ela escuta com atenção, concorda com tudo, até agradece pela orientação recebida. Mas quando chega a hora de agir, nada muda. As palavras foram ouvidas, mas nunca foram aplicadas. Esse comportamento é mais comum do que muitos imaginam. A pessoa procura ajuda, pede orientação, quer ouvir sua opinião, mas no fundo, ela não está buscando transformação. Ela está buscando confirmação para continuar fazendo exatamente o que já decidiu. A sabedoria bíblica fala diretamente sobre esse tipo de atitude. Provérbios capítulo 12, versículo 15, diz que o caminho do tolo parece certo aos seus próprios olhos, mas o sábio ouve conselhos. O problema é que algumas pessoas ouvem apenas com os ouvidos, não com o coração. Elas querem os benefícios da ajuda, mas rejeitam a responsabilidade que vem junto com a mudança. Talvez você já tenha vivido isso. Você dedica tempo, oferece conselhos sinceros, compartilha experiências, tenta orientar com cuidado. A pessoa parece compreender, diz que concorda, afirma que vai fazer diferente. Mas pouco tempo depois, tudo volta ao mesmo ponto. As mesmas escolhas, os mesmos erros, as mesmas consequências. Então ela volta novamente pedindo ajuda, e o ciclo recomeça. O livro de Provérbios também descreve algo que revela a raiz desse comportamento. Provérbios capítulo 18, versículo 2, afirma que o tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas em expor o que pensa. Em outras palavras, algumas pessoas não querem aprender. Elas querem apenas falar, desabafar e depois continuar no mesmo caminho. Isso cria um ciclo cansativo para quem tenta ajudar, porque ajudar alguém que realmente quer mudar é uma coisa. Mas tentar ajudar alguém que rejeita qualquer transformação se torna uma batalha sem fim. A sabedoria bíblica ensina que ouvir conselhos exige humildade.
Exige disposição para reconhecer erros. Exige coragem para fazer mudanças reais. Quando alguém quer apenas os benefícios da ajuda, mas rejeita a disciplina da sabedoria, essa pessoa não está procurando crescimento. Está apenas procurando apoio para continuar vivendo da mesma forma. E existe outro tipo de comportamento que começa de forma sutil, quase imperceptível. A pessoa recebe sua ajuda com gratidão no início, mas com o tempo, algo muda. Aquilo que começou como um favor começa a ser tratado como obrigação. O tipo de pessoa que transforma sua bondade em obrigação. No começo, tudo parece saudável. A pessoa passa por uma dificuldade. Você estende a mão, oferece ajuda, oferece tempo, oferece atenção. Existe gratidão, existe reconhecimento, existe respeito. Mas com o passar do tempo, algo começa a mudar de forma silenciosa. Aquilo que começou como um gesto de compaixão passa a ser tratado como algo esperado. Depois de um tempo, já não existe mais gratidão. Existe expectativa. E quando você não pode ajudar, surge frustração, cobrança ou até acusações. Esse é um dos ciclos mais perigosos que podem surgir em relacionamentos baseados em ajuda constante. O livro de Provérbios alerta repetidamente sobre a importância de viver com prudência nas relações humanas. Provérbios capítulo 25, versículo 17, traz um conselho curioso, mas extremamente profundo. A passagem diz para não visitar a casa do próximo com frequência excessiva, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Esse princípio revela algo importante sobre a natureza humana. Quando algo se torna constante demais, perde o valor. Quando alguém está sempre disponível, sua presença começa a ser tratada como algo garantido. E isso também acontece com a ajuda. A pessoa que antes agradecia começa a esperar. Aquilo que antes era um favor passa a ser visto como responsabilidade sua. Se você ajuda uma vez, ela espera que você ajude novamente. Se você ajuda 2 vezes, ela passa a acreditar que você sempre estará ali. Com o tempo, sem perceber, você deixa de ser alguém que ajuda e passa a ser alguém que sustenta. A sabedoria bíblica ensina que generosidade precisa caminhar junto com discernimento. Quando não existem limites claros, a bondade pode ser transformada em dependência. E quando a ajuda se transforma em dependência, 2 coisas acontecem ao mesmo tempo. Quem recebe deixa de crescer, e quem ajuda começa a se desgastar. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação de que não importa quanto você faça, sempre existe mais um pedido, mais uma necessidade, mais uma expectativa. Mas existe um comportamento ainda mais difícil de lidar. São as pessoas que nunca assumem responsabilidade pelos próprios erros e sempre encontram alguém para culpar. O tipo de pessoa que sempre culpa os outros pelos próprios erros. Existe um comportamento que impede qualquer pessoa de crescer na vida. Não importa quantos conselhos ela receba, quantas oportunidades apareçam ou quantas pessoas tentem ajudar. Enquanto esse padrão existir, nada realmente muda. Esse é o comportamento de quem nunca assume responsabilidade pelas próprias escolhas. Sempre existe alguém para culpar. A família não ajudou o suficiente. Os amigos não entenderam. O trabalho foi injusto. As circunstâncias foram difíceis. A vida foi cruel. E dessa forma, a pessoa constrói uma narrativa onde ela nunca é responsável pelo próprio caminho. A sabedoria bíblica revela esse padrão de forma muito clara. Provérbios capítulo 19, versículo 3, diz que a insensatez do homem arruína o seu caminho, mas o seu coração se enfurece contra o Senhor. Em outras palavras, a pessoa cria os próprios problemas, mas depois direciona a culpa para fora. Esse comportamento cria uma barreira invisível contra qualquer transformação, porque mudança verdadeira começa quando alguém reconhece a própria responsabilidade. Sem esse reconhecimento não existe aprendizado, não existe amadurecimento, não existe crescimento espiritual. Talvez você já tenha tentado ajudar alguém assim. Você oferece conselhos, oferece apoio, tenta mostrar caminhos diferentes, mas cada conversa termina da mesma maneira.
A pessoa encontra uma nova justificativa para continuar fazendo exatamente o que sempre fez. A culpa sempre está em outro lugar. E enquanto isso acontece, quem tenta ajudar começa a carregar um peso que não pertence a ele. Você tenta resolver problemas que não criou. Tenta consertar decisões que não tomou. Tenta aliviar consequências que nasceram de escolhas repetidas. A sabedoria bíblica nos ensina algo extremamente importante. Quem não assume responsabilidade pela própria vida não está pronto para receber ajuda verdadeira. Porque ajuda verdadeira exige algo essencial: humildade para reconhecer erros. E existe um tipo de pessoa que parece buscar ajuda, mas na verdade está procurando apenas apoio para continuar exatamente no mesmo caminho. O tipo de pessoa que só quer apoio para continuar no mesmo caminho. Existe um tipo de pessoa que procura ajuda, mas não procura direção. Ela quer apoio, quer encorajamento, quer alguém ao lado dela, mas não quer mudar o caminho que está seguindo. Esse comportamento é mais sutil do que parece. A pessoa chega com perguntas, pede sua opinião, compartilha seus problemas. À primeira vista, parece alguém aberto a ouvir conselhos. Mas quando você apresenta uma orientação que exige mudança, algo acontece. A conversa começa a perder força. O interesse desaparece. Porque o objetivo nunca foi ouvir a verdade. O objetivo era encontrar alguém que concordasse. Provérbios capítulo 14, versículo 12, apresenta um princípio muito importante. Existe um caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à destruição. O problema é que muitas pessoas já escolheram esse caminho antes mesmo de pedir ajuda. Elas não estão procurando sabedoria, estão procurando aprovação. Talvez você já tenha vivido uma situação assim. A pessoa explica tudo o que está acontecendo, conta sua versão da história e depois pergunta o que você acha. Você responde com sinceridade, aponta riscos, sugere outra direção. Mas a resposta vem rapidamente. Eu entendo o que você está dizendo, mas acho que vou continuar tentando desse jeito. E algum tempo depois, a mesma pessoa volta com o mesmo problema, agora um pouco maior, um pouco mais complicado. O livro de Provérbios mostra que a sabedoria só produz frutos quando existe disposição para ouvir e mudar. Sem essa disposição, qualquer conselho se torna apenas uma conversa passageira. A verdade é que algumas pessoas não querem direção. Elas querem companhia enquanto seguem um caminho que já decidiram trilhar. E quando alguém começa a oferecer apoio constante para escolhas destrutivas, sem perceber, passa a participar desse caminho. A sabedoria bíblica ensina que apoiar alguém não significa validar tudo que essa pessoa decide fazer. Amar alguém também significa ter coragem de não apoiar decisões que levam à destruição. Mas existe um comportamento que vai ainda mais longe. São pessoas que nunca respeitam limites. Não importa quanto você ajude, sempre existe mais um pedido, mais uma necessidade, mais uma urgência. O tipo de pessoa que despreza limites e sempre quer mais. Existe um momento em que a ajuda deixa de ser um gesto de compaixão e começa a se transformar em um ciclo de exaustão. Isso acontece quando você está lidando com pessoas que nunca reconhecem limites. Não importa quanto você faça, nunca é suficiente. Você ajuda hoje e amanhã surge um novo pedido. Você resolve um problema e logo aparece outro. Você oferece tempo, energia, atenção, e mesmo assim a sensação é sempre a mesma. Parece que tudo o que você faz desaparece rapidamente e a necessidade continua voltando. Esse tipo de comportamento revela algo profundo sobre o coração humano. Provérbios capítulo 27, versículo 20, diz que o Sheol e o abismo nunca se satisfazem, assim como os olhos do homem nunca se satisfazem. Essa passagem revela uma realidade que continua extremamente atual. Algumas pessoas vivem em um estado constante de insatisfação. Não importa o quanto recebem, sempre querem mais. Talvez você já tenha percebido isso em alguém próximo. No início o pedido parece razoável. Depois vem outro. Depois mais um. Aos poucos, aquilo que começou como ajuda ocasional se transforma em uma responsabilidade constante. E o mais curioso é que muitas vezes a pessoa nem percebe o que está fazendo. Ela simplesmente se acostuma com a sua presença como alguém que sempre resolve, sempre apoia, sempre está disponível. O problema é que quando limites não existem,
A dependência cresce. A sabedoria bíblica valoriza profundamente o equilíbrio nas relações. Provérbios capítulo 4, versículo 23, aconselha a guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração também significa proteger sua paz, sua energia e sua capacidade de viver com propósito. Quando alguém constantemente ignora limites, essa pessoa não está apenas pedindo ajuda, está lentamente ocupando espaço na sua vida que deveria ser preservado. E quando isso acontece por muito tempo, duas coisas começam a se perder: sua paz interior e o senso de responsabilidade da pessoa que recebe ajuda. Mas existe um comportamento ainda mais delicado e difícil de identificar. São pessoas que aprenderam a usar a própria fragilidade como uma forma de controle emocional sobre os outros. O tipo de pessoa que usa a fragilidade como forma de controle. Existe uma forma de manipulação que quase nunca parece manipulação. Ela não vem através de gritos, ameaças ou confrontos diretos. Ela aparece através da fragilidade. Algumas pessoas aprenderam, muitas vezes ao longo da vida, que demonstrar sofrimento constante faz com que todos ao redor se sintam responsáveis por resolver seus problemas. A tristeza vira argumento, a dor vira ferramenta, a vulnerabilidade vira uma forma silenciosa de controle. E isso cria um tipo de relação extremamente difícil de perceber no começo. A pessoa sempre parece precisar de ajuda. Sempre existe um problema, uma crise emocional, uma situação que exige atenção imediata. Quem está ao redor começa a sentir culpa se não responder rapidamente. Começa a sentir que dizer não seria falta de compaixão. Mas existe uma diferença muito importante entre compaixão verdadeira e manipulação emocional. Provérbios capítulo 26, versículo 24 a 26, descreve pessoas que escondem intenções por trás de palavras e comportamentos aparentemente sinceros. A passagem alerta que certos corações podem ocultar motivações profundas enquanto exibem uma aparência de necessidade ou humildade. Isso não significa que toda dor é manipulação. A Bíblia também nos ensina a carregar os fardos uns dos outros. O problema aparece quando o sofrimento se transforma em um padrão constante que prende todos ao redor em um ciclo de responsabilidade emocional. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação de que precisa estar sempre disponível, sempre pronto para resolver algo, sempre atento a uma nova crise que pode surgir a qualquer momento. E se por algum motivo você não consegue ajudar, a reação da pessoa cria um peso emocional enorme. Culpa, silêncio, distanciamento ou até acusações indiretas começam a aparecer. A sabedoria bíblica nos ensina que ajudar alguém não significa se tornar refém emocional dessa pessoa. A verdadeira compaixão fortalece quem recebe ajuda. A manipulação emocional cria dependência. E existe um tipo de comportamento que revela ainda mais claramente quando alguém não deseja realmente mudar. São pessoas que pedem perdão, prometem transformação, demonstram arrependimento, mas sempre acabam retornando exatamente ao mesmo padrão destrutivo. O tipo de pessoa que sempre retorna ao mesmo padrão destrutivo. Existe um tipo de situação que confunde muitas pessoas de coração sincero. Alguém erra, reconhece o erro, demonstra arrependimento e pede ajuda para mudar. Isso desperta compaixão imediatamente. Quem tem fé acredita na transformação, acredita em novos começos e deseja ver a pessoa reconstruindo o próprio caminho. O problema começa quando esse ciclo se repete muitas vezes. A pessoa erra, pede ajuda, promete mudança e por um curto período parece realmente comprometida. Mas pouco tempo depois, o mesmo comportamento retorna. As mesmas decisões, as mesmas atitudes, as mesmas consequências. Então surge um novo pedido de ajuda. A sabedoria bíblica descreve esse padrão de forma muito direta. Provérbios capítulo 26, versículo 11, afirma que assim como o cão volta ao próprio vômito, o tolo retorna à sua insensatez. Essa imagem é forte porque revela algo que muitas vezes preferimos ignorar. Algumas pessoas não estão presas apenas a erros ocasionais. Elas estão presas a padrões. E padrões não mudam apenas com palavras. Talvez você já tenha experimentado isso em algum relacionamento. A pessoa pede perdão com sinceridade aparente, demonstra emoção, promete que dessa vez será diferente.
Você acredita, oferece apoio novamente e decide dar mais uma oportunidade. Mas o tempo passa e tudo volta exatamente ao mesmo lugar. O problema aqui não é o erro em si. Todos os seres humanos erram. A diferença está na disposição verdadeira de romper com o padrão que gerou aquele erro. Quando alguém está realmente comprometido com a mudança, as atitudes começam a acompanhar as palavras. Pequenas decisões começam a se transformar. Novos comportamentos aparecem. O caminho começa a mudar. Mas quando o padrão permanece intacto, o arrependimento se transforma apenas em um momento emocional passageiro, e quem tenta ajudar começa a viver em um ciclo de esperança e frustração. A sabedoria bíblica nos ensina algo importante. Perdão e reconciliação são valores espirituais profundos, mas discernimento também é, porque continuar sustentando um padrão destrutivo não ajuda quem erra, apenas prolonga o ciclo. E existe outro tipo de pessoa que também revela um sinal importante no coração. Aquela que recebe ajuda, recebe apoio, recebe cuidado, mas nunca reconhece o valor do que foi feito por ela. O tipo de pessoa que desvaloriza aquilo que recebe. Existe algo que revela muito sobre o coração de uma pessoa. Não é apenas aquilo que ela pede ou aquilo que ela diz precisar. É a forma como ela reage quando recebe ajuda. Algumas pessoas recebem apoio, recebem cuidado, recebem tempo e esforço de quem está ao redor. No início podem até demonstrar algum tipo de gratidão, mas com o tempo algo começa a desaparecer. O reconhecimento diminui, a consideração desaparece e aquilo que foi feito passa a ser tratado como algo comum, quase irrelevante. A ajuda perde valor. A sabedoria bíblica fala frequentemente sobre a importância da gratidão e da humildade. Salmos capítulo 107, versículo 1, declara que devemos dar graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A gratidão é um sinal de consciência espiritual. Quem reconhece aquilo que recebe demonstra um coração sensível. Mas quando a gratidão desaparece, algo mais profundo pode estar acontecendo. Talvez você já tenha experimentado isso. Você ajuda alguém em momentos difíceis, oferece apoio quando ninguém mais está presente, dedica energia para aliviar um peso na vida daquela pessoa. Mas com o tempo surge uma sensação estranha. Aquilo que você fez parece não ter significado. Não existe reconhecimento. Não existe consideração. Em alguns casos, a pessoa até age como se aquilo fosse simplesmente sua obrigação. Esse comportamento revela um coração que perdeu a capacidade de valorizar o que recebe. Provérbios capítulo 17, versículo 13, traz uma advertência séria sobre isso ao afirmar que quem retribui o bem com o mal, não verá o mal se afastar de sua casa. Essa passagem mostra que a ingratidão não é apenas uma falha de educação ou comportamento social. Ela revela um problema muito mais profundo no caráter. A gratidão constrói relacionamentos saudáveis. A ingratidão destrói pontes silenciosamente. Quando alguém constantemente desvaloriza aquilo que recebe, a ajuda começa a perder seu propósito. Em vez de fortalecer o relacionamento, ela passa a alimentar um ambiente onde nada parece suficiente. E muitas vezes quem ajuda começa a perceber algo doloroso. Não importa quanto esforço seja feito, nunca existe reconhecimento verdadeiro. Mas existe outro tipo de pessoa que pode trazer ainda mais instabilidade para quem está ao redor. São aqueles que carregam conflitos para todos os lugares onde chegam. O tipo de pessoa que espalha confusão onde chega. Existe um tipo de pessoa cuja presença sempre parece trazer o mesmo resultado. Onde ela chega, a paz começa a desaparecer. Conversas simples se transformam em discussões. Pequenas diferenças viram conflitos e ambientes tranquilos começam a se encher de tensão. Não é algo que acontece uma única vez. É um padrão. Talvez você já tenha percebido isso em alguém próximo. No começo parece coincidência. Um desentendimento aqui, uma discussão ali, um problema em determinado ambiente. Mas com o tempo, algo começa a ficar claro. Onde essa pessoa está, sempre existe algum tipo de conflito acontecendo. A sabedoria bíblica fala diretamente sobre esse comportamento. Provérbios capítulo 16, versículo 28, afirma que o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os melhores amigos.
Essa passagem revela que certas atitudes têm o poder de destruir relações que levaram anos para serem construídas. Algumas pessoas parecem se alimentar da atenção. Elas comentam sobre a vida dos outros, criam interpretações negativas, espalham informações de forma distorcida e alimentam desconfiança entre pessoas que antes conviviam em paz. Muitas vezes fazem isso de maneira sutil. Uma frase aqui, uma sugestão ali, uma dúvida plantada no momento certo. Aos poucos, o ambiente começa a mudar. Talvez você já tenha sentido algo assim. Um lugar que antes era leve começa a se tornar pesado. Relações que eram simples passam a carregar suspeitas. Pessoas que antes confiavam umas nas outras começam a se afastar. E quem observa tudo isso começa a perceber um detalhe importante. A mesma pessoa está sempre presente no centro dessas situações. A Bíblia valoriza profundamente a paz nas relações humanas. Salmos capítulo 34, versículo 14. Aconselha a afastar-se do mal, praticar o bem, buscar a paz e persegui-la. Isso mostra que viver em paz não é algo passivo. É uma escolha consciente. Quem ama a paz, constrói pontes. Quem vive alimentando conflitos, destrói pontes. Ajudar alguém que constantemente cria confusão pode trazer esse mesmo tipo de instabilidade para a sua própria vida. Aos poucos, você começa a ser envolvido em discussões, mal-entendidos e tensões que nunca fizeram parte do seu caminho. E existe outro tipo de comportamento que a sabedoria bíblica alerta com muita firmeza. São pessoas que rejeitam qualquer tipo de correção ou autoridade. O tipo de pessoa que rejeita qualquer tipo de autoridade ou correção. Existe um sinal muito claro de maturidade espiritual: a capacidade de aceitar correção. Nenhuma pessoa cresce na vida sem aprender a ouvir conselhos, sem reconhecer erros e sem permitir que alguém mais experiente aponte caminhos melhores. A sabedoria bíblica sempre valorizou essa postura de humildade diante da instrução. Provérbios capítulo 15, versículo 5 afirma que o insensato despreza a disciplina de seu pai, mas quem aceita a repreensão demonstra prudência. Essa passagem revela algo profundo sobre o coração humano. A forma como alguém reage à correção revela o quanto essa pessoa está disposta a crescer. Mas existe um tipo de pessoa que reage exatamente da forma oposta. Qualquer conselho é interpretado como ataque. Qualquer orientação é vista como julgamento. Qualquer tentativa de correção gera defesa imediata, irritação ou até afastamento. Talvez você já tenha vivido isso. Você tenta ajudar alguém oferecendo uma palavra sincera, apontando algo que pode evitar problemas no futuro, mas em vez de ouvir, a pessoa reage como se estivesse sendo ofendida. O problema não está apenas na reação emocional. O problema é que quando alguém rejeita qualquer forma de correção, essa pessoa fecha a porta para o aprendizado. Provérbios capítulo 9, versículo 8, faz uma advertência muito clara sobre esse tipo de situação. A passagem ensina que corrigir o zombador pode trazer desprezo, mas corrigir o sábio resulta em aprendizado. Em outras palavras, a forma como alguém reage à correção revela se essa pessoa deseja crescer ou se deseja apenas permanecer como está. Quando alguém rejeita constantemente qualquer orientação, ajudar se torna extremamente difícil, porque a ajuda verdadeira muitas vezes inclui mostrar aquilo que precisa mudar. Sem essa abertura, qualquer tentativa de orientação acaba se transformando em conflito. A sabedoria bíblica não apenas incentiva a humildade diante da correção, ela também ensina a reconhecer quando alguém não está disposto a ouvir. E existe um último tipo de comportamento que pode consumir lentamente a paz de quem tenta ajudar. São pessoas que parecem sempre absorver a energia, o tempo e a tranquilidade de todos ao redor. O tipo de pessoa que se alimenta da energia e da paz dos outros. Existe um tipo de relacionamento que começa de forma quase imperceptível. No início parece apenas alguém passando por um momento difícil. Você oferece apoio, oferece escuta, oferece presença. Isso parece natural para quem tem um coração disposto a ajudar. Mas com o tempo algo começa a acontecer. Cada conversa se torna pesada. Cada encontro parece trazer um novo problema. Cada interação deixa uma sensação de cansaço emocional que antes não existia.
Algumas pessoas vivem em um estado constante de necessidade emocional. Elas sempre precisam desabafar, sempre precisam de atenção, sempre precisam de alguém para absorver suas preocupações, seus medos e suas frustrações. O problema não é oferecer apoio em momentos difíceis. Todos precisam de ajuda em determinados momentos da vida. O problema surge quando esse padrão se torna permanente. Provérbios capítulo 12, versículo 25, diz que a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Essa passagem mostra o valor de encorajar alguém que está enfrentando momentos de peso emocional. Mas existe uma diferença entre compartilhar fardos e transferir constantemente o peso da própria vida para os ombros de outra pessoa. Talvez você já tenha percebido esse tipo de relação. Depois de conversar com determinada pessoa, você se sente drenado. Sua paz desaparece. Sua mente fica cheia de preocupações que antes não estavam ali. A pessoa raramente pergunta como você está. Raramente demonstra interesse pela sua vida. A conversa sempre retorna para os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas angústias. Com o tempo você começa a perceber algo importante. Enquanto você tenta sustentar emocionalmente aquela pessoa, sua própria paz começa a diminuir. A sabedoria bíblica nos lembra que o coração humano precisa ser protegido. Provérbios capítulo 4, versículo 23, ensina que devemos guardar o coração com toda diligência, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração também significa reconhecer quando um relacionamento está constantemente consumindo aquilo que deveria ser preservado. E depois de observar todos esses comportamentos, surge uma pergunta inevitável. Se a Bíblia ensina a amar as pessoas, por que também ensina a discernir quando ajudar pode não ser a decisão mais sábia? Quando ajudar não é amor, é falta de sabedoria. Durante toda a Bíblia encontramos um equilíbrio profundo entre compaixão e discernimento. Amar as pessoas é um princípio central da fé, mas a sabedoria das Escrituras também revela que nem toda ajuda produz transformação. Algumas pessoas pedem ajuda sem desejar mudança. Outras rejeitam conselhos, ignoram limites ou vivem repetindo os mesmos padrões que as levaram ao sofrimento. A sabedoria de Deus nunca incentiva a indiferença. Pelo contrário, ela nos chama para cuidar, apoiar e socorrer quem realmente deseja caminhar em direção à verdade. Mas a mesma sabedoria também nos ensina algo que muitas pessoas demoram anos para compreender. Nem toda mão estendida está pronta para receber ajuda. Provérbios capítulo 13, versículo 20, diz que quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá consequências. Essa passagem mostra que as pessoas ao nosso redor influenciam profundamente nossa vida, nossa paz e nosso caminho. Quando alguém insiste em viver na insensatez, rejeita a correção e usa constantemente os outros para sustentar seus próprios erros, continuar ajudando pode significar alimentar o mesmo ciclo que está destruindo aquela pessoa. Às vezes, a forma mais profunda de sabedoria não está em intervir novamente. Está em permitir que as consequências ensinem aquilo que os conselhos não conseguiram ensinar. Isso não significa falta de amor. Significa respeito pela responsabilidade que cada pessoa tem diante das próprias escolhas. A verdadeira sabedoria não ensina apenas a abrir as mãos para ajudar. Ela também ensina a reconhecer quando é hora de proteger sua paz, guardar seu coração e confiar que Deus continua trabalhando na vida de cada pessoa. Porque algumas lições ninguém pode aprender por nós.